O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, investigado em operação da Polícia Federal que apura suposta exportação ilegal de madeira. Outros 9 agentes públicos ligados ao Ministério do Meio Ambiente também tiveram de se licenciar temporariamente por envolvimento em atos que seriam irregulares. Além disso, o juiz do STF estabeleceu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do titular do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E sobre essa operação, nós vamos conversar agora com a professora e procuradora Tamea Danelon, que está conosco aqui para uma entrevista ao vivo. Tudo bem, doutora? Boa noite, seja bem-vinda sempre. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Doutor, o que chamou muita atenção nessa operação de hoje é que não houve manifestação do Ministério Público. A própria Procuradoria-Geral da República divulgou agora há pouco uma nota à imprensa confirmando isso, dizendo que não foi chamada a se manifestar. Na própria decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes disse que a PGR só deveria ser comunicada depois que fossem cumpridas as diligências. Queria saber a opinião da senhora a respeito disso, dessa ausência da Procuradoria-Geral da República na operação. Então, toda investigação policial, sempre que há um inquérito policial, a presença do Ministério Público é essencial, porque nós vivemos num chamado sistema acusatório, que é um sistema que é diferente do sistema inquisitivo, né, que remonta à Inquisição. Então, no sistema acusatório, as funções dos operadores do direito são bem separadas. Tem a função de acusar, que é exclusiva do Ministério Público, de defender, que é referente aos advogados e defensores públicos, e de julgar do Poder Judiciário. E o Ministério Público, ele é o titular da ação penal, ou seja, somente o Ministério Público que pode processar alguém criminalmente, quando a gente está falando de uma ação penal pública, que é a grande maioria dos casos. Então, assim, eu sou procuradora da República há 21 anos, dou aula de processo penal, e sempre, em todos os processos, em todos os casos que eu atuei, que há uma operação policial, sempre o Ministério Público é ouvido previamente. Até no dia a dia dessas grandes operações, é normal que a polícia venha nos procurar, venha explicar o caso para o membro do Ministério Público, para que depois seja fornecido um parecer. Então, me estranhou muito essa operação. O próprio Procurador-Geral da República se manifestou que ele não foi ouvido, e ainda mais uma operação dessa monta, onde envolve o ministro de Estado, contrárias às regras do Código de Processo Penal e também contrárias às regras da própria Constituição, que prevê o sistema acusatório. Mais uma pergunta agora a Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, doutora Tamea. Nós vimos aqui que dentro do escopo aí da autorização do ministro Alexandre de Moraes, eu estava aqui olhando os números, essa operação, sem passar aí, né, pelo caminho legal e constitucional, como a senhora explicou, pela PGR, pelo Ministério Público, envolve 160 policiais federais cumprindo 35 mandados no Distrito Federal, Pará e São Paulo, inclusive nas residências oficiais aí do ministro, e também a quebra do sigilo bancário e fiscal. A pergunta que fica diante, né, a gente tem visto aí esses arrobos inconstitucionais por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, até a senhora veio aqui comentar sobre o caso do deputado Daniel Silveira. Diante disso, qual é o processo legal para que isso não aconteça? O que a gente pode esperar agora da PGR para que isso seja freado? Então, agora cabe ao Procurador-Geral da República se manifestar, né? Como você bem salientou, foi uma operação grande, né? E eu não quero emitir nenhum juízo de valor sobre o que está sendo investigado, né? Não tive acesso aos fatos, aos autos, né? Não estou a par da investigação, mas o ponto nem é esse, o ponto as investigações têm que ser realizadas, sim, claro, as investigações têm que ser realizadas, não importa contra quem. Agora, desde que siga o rito adequado, desde que o processo penal seja respeitado, e a Constituição também. Então, sendo uma operação contra o ministro de Estado, que envolve inúmeros policiais federais, eu acho muito estranho que não tenha contado com a participação do Procurador-Geral da República. Veja, numa operação grande como essa, pelo que me consta, não houve expedição de mandado de prisão, mas é importante que o procurador esteja preparado, porque pode ser que surjam habeas corpus para trancar o inquérito, fatalmente, como houve apreensões, pode ser que surja
surja pedidos para restituição de bens apreendidos. E se o procurador não acompanhou essa operação, ele não tem conhecimento, vai ficar muito difícil para que ele rapidamente emita o parecer dele. Então, agora a gente tem que aguardar, vamos ver se já foi aberta vistas para o Ministério Público Federal, para que ele se manifeste sobre isso. Mas, de fato, é uma operação que, pela minha experiência como professora e como procuradora, causa uma certa estranheza, né? Até hoje, mais cedo, eu mencionei no tweet que eu nunca tinha visto uma operação onde não havia participação do Ministério Público, mas eu me equivoquei, porque o inquérito das fake news, também quando foi instaurado, não tinha participação do Ministério Público Federal. A própria ex-procuradora-geral, doutora Raquel Dodge, pediu vistas dos autos, ficou um mês sem acompanhar, não foi concedida vistas e depois ela promoveu o arquivamento que também não foi acolhido. Então, é uma segunda ocorrência de uma operação policial, de investigações que tramitam sem que tenha havido uma manifestação do Ministério Público. Augusto. Também quem é que determina o começo de uma operação dessa? Quer dizer, geração espontânea não é a própria Polícia Federal? Tem que ser o quê? O superintendente, um delegado? Como é que isso ocorre? Então, depende dos fatos, né? Um inquérito policial, uma investigação, ela pode ser instaurada, primeiramente, por provocação de algum órgão interno. Então, vamos supor, né? Eu não acompanhei o caso, estou supondo. Então, se eventualmente o IBAMA ou alguma outra instituição tem detectado alguma ilicitude, ou alguém noticia uma eventual ilicitude praticado por um servidor público, a Polícia Federal instaura o inquérito policial. Ou se os fatos chegam ao Ministério Público, o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito. Então, uma notícia de jornal, se ela for muito bem fundamentada, trazendo evidências da prática de um crime, também pode originar uma investigação. Então, a investigação pode ser aberta por várias fontes. Agora, sempre que uma investigação é aberta pela polícia, o Ministério Público tem que acompanhar essa investigação, porque as investigações elas têm um prazo fixado no Código de Processo Penal. Quando esse prazo será atingido, é necessário pedir a prorrogação desse prazo. E quem concorda ou não é o próprio Ministério Público. No futuro, é o Ministério Público que vai processar, eventualmente, esses investigados. Então, não existe operações, não existem investigações criminais sem um acompanhamento do Ministério Público. Então, eu não sei como que originou essa operação, não sei como ela foi instaurada, mas a polícia pode pedir ao juiz essas medidas? Pode, claro que pode. Ela faz uma representação, seja pela uma prisão, ou pela uma busca-apreensão, ou pela quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, não há problema. Mas como que é o rito? O juiz abre vistas para que o promotor, né, ou o procurador da República, no caso o procurador-geral, se manifeste. Então, a manifestação do Ministério Público é primordial. É claro que o juiz é livre para decidir. Então, ainda que o Ministério Público não concorde com uma operação, com uma cautelar, o juiz pode deferir. Agora, ele tem que ouvir o Ministério Público, né, porque ele é o titular da ação penal. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? Existe uma disputa procuradora há muito tempo em que o Supremo pacificou isso aí, porque a polícia não queria dar ao Ministério Público o direito, né, a possibilidade de investigar, e o Supremo definiu que não. O Ministério Público também pode investigar. O que a senhora está dizendo é mais no sentido de uma economia processual, porque, no final das contas, o Ministério Público detém o monopólio ali da denúncia. De qualquer forma, eu não vejo como seguir, a não ser esse inquérito esquisito do Alexandre, que eu chamo de coisa, porque eu não sei o que é aquilo, a não ser isso aí, para que a denúncia aconteça, o Ministério Público vai receber da polícia e decidir, né? Se apresenta ou não denúncia, senão não adianta nada. Então, é uma economia processual. Mas, assim, o que a senhora ouviu politicamente? Por que essa decisão da Polícia Federal? A diferença aí é porque se trata de uma investigação de um ministro que tem foro privilegiado, prerrogativo de função, então é diferente. O que está acontecendo? A nova disputa política entre parte da Polícia Federal e Ministério Público?
Olha, eu já não saberia te responder, né, Zé Maria, porque foge um pouquinho do meu escopo, né? A minha função é mais analisar juridicamente os procedimentos, se no meu entendimento estão corretos ou não. É difícil dizer, né, o que pode estar acontecendo, se foi apenas uma inobservância da determinação legal ou do próprio Código de Processo Penal. Agora, uma coisa que é importante salientar, porque além do Ministério Público ser como você falou, ter o monopólio da ação penal pública, né? Somente o Ministério Público pode processar alguém por corrupção, por desvios, ou por homicídio, ou por roubo, por latrocínio. Acima de tudo, ele é o fiscal da lei. O Ministério Público, ele exerce essa função de fiscalizar a lei, ver se a lei está sendo cumprida. E indo um pouco além, ele também exerce o controle externo da atividade policial. É uma função de como se fosse um verdadeiro controle, né? Cabe ao Ministério Público exercer esse controle. Então, o que me chama a atenção é porque é uma investigação feita para a Polícia Federal, que é uma polícia que tem um preparo indiscutível, que envolve o ministro de Estado, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Então, não tem muita justificativa do porquê que uma diligência que é invasiva, né, uma busca-apreensão, é uma diligência ostensiva, é uma diligência invasiva, é normal ser realizada em grandes operações, sim, faz parte das operações. Agora, tem que ter o parecer do Ministério Público, né? Por que não aguardar a manifestação do Ministério Público Federal? Como você bem falou, depois ele que vai ser o destinatário daquela investigação. Quando se encerra o inquérito policial, o delegado encaminha para o membro do Ministério Público. E quando envolve pessoas com foro privilegiado no Supremo, encaminha para o Procurador-Geral da República. E ele que vai analisar para ver se tem elementos ou não para oferecer uma denúncia. Então, eu gostaria até de ter acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes para verificar os fundamentos, né, o porquê ele não abriu vistas previamente, para tentar entender um pouquinho o que aconteceu. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Pois é, doutora, o que a polícia poderia fazer, né? Vamos aqui colocar a hipótese, né? Vem a ordem do Supremo Tribunal Federal, ela possivelmente tem uma imperfeição, ela não contempla a participação do Ministério Público. A polícia, numa situação ideal, ela poderia requerer, ela poderia apontar a imperfeição dessa iniciativa e requerer, antes de agir, esta participação concorrente do Ministério Público? Não, nesse caso não. É porque a polícia, ela não tem, como é que se fala, aquela capacidade postulatória. O que é isso? A polícia, ela não pode fazer pedidos judiciais. Ah, mas esse não foi um pedido? Foi, mas é que o termo é uma representação, ou seja, ela representa para o juiz, dá como se fosse uma sugestão, para ficar mais claro, né? Que é necessário realizar uma diligência ou não. E até há quem sustente, tem muitos juristas, eu não concordo, mas tem muitos juristas que sustentam que nem esses pedidos poderiam ser feitos pela polícia, somente pelo Ministério Público, que somente o Ministério Público que poderia requerer diligências, né? Eu não concordo com esse entendimento, mas a polícia fazendo esse pedido tem que ter a manifestação. Agora, se não foi cumprida essa observância do parecer do Ministério Público, não cabe à polícia oferecer um recurso, ela não pode recorrer, não pode ditar, assim, vamos dizer, normas para o juiz. O que acontece, eu já participei de inúmeras operações grandes, né, com pessoas, grande poder econômico, grande poder político. Geralmente essas operações são tratadas em conjunto. A polícia nos procura, a gente já está acompanhando o que está acontecendo, quando vai ser feito um pedido, até por muitas vezes nós vamos junto com a polícia, conversar com o juiz, despachar com o juiz, porque tem vezes que o juiz não está a par da investigação, quando é uma investigação que não chegou ainda no judiciário. Então, a boa prática recomenda que haja essa conversa prévia entre os delegados que estão conduzindo o inquérito e o procurador responsável, para que eventuais dúvidas sejam esclarecidas pelo próprio delegado, para o procurador, e depois os dois investigadores, digamos assim, levem o caso ao juiz. Então, o que me preocupa é que é uma operação grande, que envolve um ministro de Estado, que, como vocês falaram, vários policiais, eu não estou conseguindo a justificativa do porquê não foi ouvido o chefe do Ministério Público, que é a autoridade máxima do Ministério Público, Procurador-Geral da República, numa operação dessa monta.
Agora, doutor, e se o Ministério Público tivesse sido chamado a se manifestar, mas o Procurador-Geral tivesse dito que não considerava necessária essa operação que foi feita hoje? O que aconteceria? O ministro Alexandre de Moraes poderia, da mesma forma, ignorar esse parecer e determinar a operação mesmo assim, ou não? O que aconteceria? Ele poderia sim, porque o parecer do Ministério Público não vincula o juiz. Ele pode não concordar com o parecer do Ministério Público e concordar com o pedido da polícia e realizar as medidas. Isso pode acontecer. Não é o que costuma muito acontecer na prática, né? Na prática, geralmente, o juiz ouve o Ministério Público e, por ser o titular, ele acaba seguindo o parecer, mas não há problema algum do juiz discordar. Agora, o que é preocupante é não ter sido ouvido, né? Não ter sido ouvido o Procurador-Geral da República, né? Até um exemplo que eu posso dar sobre um outro caso, recentemente a Polícia Federal pediu ao Supremo a autorização para fazer investigações sobre o ministro Toffoli, né? Que segundo o delator Sérgio Cabral, ele teria recebido valores para proferir umas sentenças, né? Embora não haja uma previsão no Código de Processo Penal de pedir uma autorização do Supremo para investigar um próprio ministro do Supremo, tem um regimento interno do Supremo que determina isso, tá? E isso foi feito. E a própria Procuradoria-Geral foi contra essa investigação. E esse parecer não vinculou o ministro Fachin, porque parece que o ministro Fachin está mudando de entendimento. Primeiro ele disse que não iria investigar, depois ele autorizaria, mas ele poderia sim autorizar essa investigação, ainda que fosse contra o parecer do Ministério Público. Então, o parecer não vincula, não obriga o juiz a acatar o que o procurador diz, mas a ausência desse parecer viola o nosso sistema acusatório. Muito bem, nós ouvimos aqui a professora e procuradora Tamea Danelon, mais uma vez conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela presença mais uma vez, doutora. Uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Agora são 7h16. Bom, e mais cedo o ministro Ricardo Salles, em Brasília, participou de um evento e se manifestou a respeito dessa operação de hoje, da qual foi alvo da Polícia Federal, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Fazer aqui uma manifestação de surpresa com essa operação que eu entendo exagerada, desnecessária, até porque todos, não só o ministro, como todos os demais que foram citados e foram incluídos nessa investigação, tiveram sempre à disposição para esclarecer quaisquer questões. O Ministério do Meio Ambiente, desde o início da gestão, atua sempre com bom senso, respeito às leis, respeito ao devido processo legal. José Maria Trindade, 1 minuto para você, Zé. Olha, esta ação ela foi muito forte, agressiva, sem a participação do Ministério Público, né? E mirou exatamente o escritório onde o ministro Ricardo Salles é sócio. Sabia do que estava fazendo. Havia ali uma movimentação considerada até pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão que autorizou, né, a operação, 14 milhões de reais movimentados. Ele considera isso aí um movimento atípico, exageradamente atípico, né, no escritório de advogados. Só que um escritório de advogados tem vários advogados e, às vezes, recebe honorários de uma grande decisão. Não se sabe ainda o que fez essa movimentação de 14 milhões de reais, que é realmente atípico para um escritório de advogados. Mas não precisa só pedir, como diz o ministro, pedir explicações sobre esses 14 milhões. Houve afastamento de 10 integrantes do Ministério e quebra do sigilo do ministro. Quer dizer, se não acharem uma coisa muito grave aí, a Polícia Federal vai ter que explicar. Augusto Nunes, 1 minuto, Augusto. Olha, ainda é muito confusa essa situação. O que disse a Tamea é muito revelador. É preciso saber quem é que autorizou isso aí. Pode ter sido uma represália aí pelos incidentes aí que tem havido, se a palavra é essa, né? Que tem havido entre o ministro e a Polícia Federal. Agora, tem cara de coisa arbitrária, né? Precisa esclarecer rapidinho isso aí. 1 minuto para você também, Ana, para fecharmos.
Olha, Vitor, é o que a gente sempre defende aqui, né? Investigar o que tem que ser investigado. A gente gosta de transparência em absolutamente tudo. Agora, tem que seguir o rito, como a doutora Tameia disse. Tem que seguir o rito, tem que seguir a Constituição, porque se fazem isso, primeiro com um parlamentar, se atropelam a Constituição dessa maneira com um parlamentar. Agora atropelam mais uma vez o rito aí institucional também com um ministro. O que será da gente?